Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs aqui nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Radioativa Comunicações. Hoje nós chegamos ao 4º domingo da Quaresma, que tradicionalmente é chamado por uma expressão latina, Laeter, que traduzindo para o português significaria alegria, no sentido de uma antecipação das alegrias pascais. É como se nós já estivéssemos a avistar a grande festa da ressurreição de Jesus. Dar esta pausa para antecipar essas alegrias. E, por isto, pode-se neste dia usar a cor roxa, que é própria da Quaresma, ou usar esta cor rosa que vocês estão vendo, que eu e o padre usamos, por ser mais sóbria, menos pesada do que o roxo em si, para demonstrar quase que, como quem dizer, esta alegria. E a liturgia de hoje, se vocês acompanham os domingos da Quaresma, vocês vão vendo que cada domingo a gente vai sempre refletindo sobre uma coisa. Domingo passado, a palavra central da liturgia era água. Vocês lembram da samaritana? Hoje, a palavra central da liturgia é a luz. O Evangelho de João, ele traz 7 sinais. Justamente são chamados de sinais, na verdade, a gente fala 7 milagres, mas muitos estudiosos preferem usar 7 sinais. Sinais de que Jesus era Deus, né? E esses 7 sinais, a gente sempre bom lembrar, não sei se vou lembrar todos, mas vamos lá. O primeiro sinal, todos vocês sabem, não é isso? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Transformar água em vinho. E aí na sequência ali do Evangelho de São João, nós vamos encontrar a cura do filho do oficial. Depois nós temos a cura de um paralítico. Depois nós temos a multiplicação dos pães. Depois nós temos Jesus andando sobre as águas. E aí nós chegamos no 6º sinal, que é esse sinal de hoje. A cura de um cego de nascença. E domingo que vem fechamos o ciclo dos 7 sinais com o 7º sinal. Alguém lembra qual é o 7º sinal? Vocês não vão esquecer mais. A ressurreição de Lázaro. Então, se nós estamos falando, domingo passado foi a água, hoje é a luz, domingo que vem a vida. Porque Jesus vai devolver a Lázaro a vida. Mas hoje, começando pelo livro de Samuel, nós vamos ver a escolha de Davi. Esse povo tinha sido libertado por Moisés, mas depois foi Josué que os introduziu na terra prometida, e depois eles eram governados por juízes, assim nós vemos na Bíblia. Mas eles olhavam para os vizinhos e via que os vizinhos tinham reis, tinham rainhas, tinham palácios, aquela coisa suntuosa. E aí o povo de Israel começou a importunar. Nós também queremos ter rei, e peça a Deus que nos dê um rei. Então, Samuel foi escolhido para ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul. Samuel unge o primeiro rei, Saul. Mas só que Saul desagradou a Deus com o seu comportamento de rei, estando à frente do povo de Israel. E aí então, Deus manda, e nós vemos nessa leitura, que Samuel vá ungir Davi, que ainda é um garoto. E nesta leitura, nos é ensinado que Deus não escolhe as pessoas pela aparência. Deus escolhe as pessoas pelo seu interior, por aquilo que cada uma significa para Ele que é Pai. Nós, humanos, não. Nós escolhemos, quando nós olhamos para uma pessoa, se for para escolher, a gente já começa a olhar pela aparência, primeira coisa. Essa não serve porque é cabeçuda, essa não serve porque é muito baixinha, esse não serve porque é muito alto. Então, ou seja, a gente começa a colocar critérios humanos. Mas Deus não. Vocês podem prestar atenção, é incrível. Mas o nosso olhar é como que o cego aqui, a gente está cego espiritualmente, e quando a gente olha para as pessoas somente com o olho físico, qual é a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para as pessoas? São os defeitos.
A gente começa a enumerar os defeitos das pessoas, começando pela aparência física e depois pelo comportamental e por aí afora. Deus não. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para a nossa aparência. Até porque se olhasse, alguns de nós, como eu, estaríamos perdidos, né? Mas não, Deus olha o nosso interior. E quando Deus olha, Ele olha com esse olhar de amor, dessa luz que o Evangelho fala. E é por isso que Ele consegue ver coisas boas em nós. E nós precisamos aprender de Deus a ver coisas boas na pessoa. Porque todas as pessoas têm alguma coisa de bom. Tem de ruim também, mas tem de bom. Mas a gente precisa aprender a olhar. E a gente só vai enxergar se olharmos com o olhar de Deus. E quando a gente olha com o olhar de Deus, que a gente começa a ver, não, ela fala umas mentiras, mas até que faz uma comida boa, ela limpa bem a casa, ela tem paciência, a gente começa a encontrar qualidades. E quando a gente começa a exaltar as qualidades das pessoas, os defeitos parece que vão desaparecendo, vão diminuindo. A pessoa tem a sua autoestima levantada. É isso que Deus faz conosco. Então, eu posso dizer para você o seguinte, tirando Deus, obviamente, humanamente falando, não existe ninguém que conheça melhor você do que você mesmo. Tem? Tem alguém que conhece melhor você do que você mesmo? Você se conhece. Você sabe todos os teus pecados, você sabe o que você faz de errado, você sabe o que você está sentindo, tal. Muitas coisas você esconde dos outros, mas você sabe. Então você se conhece. Mas quando você for olhar para você também, não começa a olhar pelos defeitos, você vai falar, não sirvo, Deus não me quer, Deus me rejeita porque eu sou assim, porque eu sou assado, por causa do meu pecado. Não, Deus é Pai. E quando a gente olha com o olhar de pai, é como quem é pai e mãe é que sabe, a gente não vê defeito no filho, né? A gente acha bonitinho, bonzinho, não sei o quê, o da vizinha que é ruim, né? O da gente é o melhorzinho. Então Deus também, quando olha para nós como filhos e filhas, o amor dele cobre a multidão de defeitos que nós temos. A carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo propõe, e falando com aqueles que vivem à margem da luz, aqueles que vivem nas trevas, ele vai claramente dizer, para que escolham a luz. Está falando para mim e para você hoje. Vamos escolher a luz. E ele vai dizer, viver na luz é praticar as obras de Deus. E ele cita 3. A bondade, a justiça e a verdade. Quem é de Deus é bom. Quem é de Deus é justo. Quem é de Deus é verdadeiro. Isso são obras da luz. Aqueles que estão nas trevas é o contrário. Ele tem a maldade, ele tem a injustiça e ele tem a mentira. Obras das trevas. Ora, nós bem sabemos quem é o pai das trevas. E sabemos quem é a luz. A luz é o nosso Deus. Vivamos no nosso Deus. Vivamos na luz. Esta luz que Ele nos oferece, para que na liberdade de filhos, o apóstolo vai dizer, desperta tu que dorme, acorda, levanta, porque você parece que está que nem morto. Com certeza vocês devem conhecer alguém, ou até às vezes mesmo você, aquele momento da vida que a gente está ali que nem morto, né? Só falta fechar a tampa do caixão. Aí não quer nada com nada, tem preguiça de tudo, não quer fazer nada, não quer mais viver, não quer isso. Então você está morto. E o apóstolo está dizendo, levanta, acorda, venha para a luz. E depois chegamos aí no Evangelho. É bom a gente dizer que lá na Palestina, a cultura, a forma daquele povo viver a religiosidade, fazia com que eles vissem o seguinte, qualquer pessoa que tivesse uma deficiência, eles olhavam para a pessoa e falavam assim, é castigo de Deus. Essa pessoa pecou e Deus castigou. Se fosse uma pessoa que nascesse surdo, mudo, e no caso aqui hoje nós estamos diante de um cego. E a palavra de Deus diz que é um cego de nascença. Aí eu pergunto, eles olhavam e falavam assim, deve ter pecado. Mas se ele nasceu cego, será que ele já pecou dentro do ventre da mãe? Não é possível. Mas aí eles tinham uma saída. Eles diziam assim, então, se ele nasceu assim, foi o pai e a mãe que pecou, e Deus castigou e fez o filho nascer assim. E Jesus vai rechaçar isso. Jesus vai contra esse tipo de pensamento. E até tem profetas antigos que diziam, né? Será possível que se a mãe grávida comer uva verde, o filho vai nascer com a boca apertada?
Então, quer dizer, o pai fez uma coisa errada, a mãe fez uma coisa errada, e Deus pega e castiga o filho? Não, não é assim. O que acontece às vezes, meus irmãos, é que o pecado do pai com a mãe traz consequências para o filho. Isso é diferente. Aí não é Deus que está castigando. São as consequências, às vezes, do nosso pecado. É simples assim. E aqui a palavra de Deus vai dizer que aquele cego diante de Jesus, e está dizendo que Jesus cuspiu, ou seja, saliva, na terra, e ele mexeu e fez um barrinho, e pegou esse barro e passou no olho do cego. Olha que coisa bonita. É claro, Jesus é Deus. E sendo Deus, que criou tudo, ele sabia das propriedades terapêuticas da saliva, da propriedade medicinal da saliva. Hoje, é fácil, a ciência provou, cientificamente falando, né? A saliva tem propriedades curativas. E Jesus vai usar a saliva. Vocês já pararam para pensar nisso, não? Nunca pensaram? Por que vocês acham que quando você faz um ferimento dentro da boca, ele é curado muito mais rápido que se for fora? Porque ali ele está direto em contato com a saliva. Já imaginou quando arranca dentro, faz aquele buracão, se fosse em outro lugar do corpo? Não, mas ali a saliva ajuda o processo. E até os animais sabem disso, sabiam? Por que vocês acham que o cachorro lambe as feridas dele? Ele não está lambendo, ele está passando saliva para curar mais rápido. Então Jesus usou a saliva e ele vai usar o barro para lembrar a criação, porque Deus nos fez do barro. E ele, Jesus, quer dizer, eu vou usar o barro para que você, na minha luz, seja um homem novo. Uma nova criatura. Não mais o Adão velho, mas um novo ser. Uma nova visão, para que a luz entre nos teus olhos e a sua vida saia da escuridão. É claro que a gente fala escuridão espiritual, mas se nós comparássemos aqui, nós estávamos diante de uma cegueira física. Mas Jesus cura por completo, ele não cura pela metade. E a gente precisa entender também, eu faço a comparação para a gente entender melhor. Quando você vai entrar numa casa, por exemplo, que você não conhece, de noite. Imagina você abre a porta da sala, está aquele breu, aquela escuridão, e você não acende a luz e começa a andar pela casa. O que vai acontecer? Você vai meter a canela no pé do sofá, vai trombar na cadeira, vai bater a cabeça no portal do banheiro, porque você está no escuro. Você não sabe, você vai trombar com as pessoas, com as coisas. Você vai estar perdido. Ao passo que se você entrar e acender a luz, tudo fica às claras. Você não tropeça em nada, caminha serenamente. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não estivermos na luz que é Jesus, a gente fica dando cabeçada para tudo quanto é lado. Mas se nós estivermos na luz que é Jesus, tudo volta às claras. Abre-se a visão para olhar a beleza da criação que Deus deixou para todos nós, para olhar a beleza dos irmãos, olhar a beleza da assembleia que congrega e assim por diante, essa claridade, esta luz que o mundo atual não quer que a gente veja. O mundo atual quer que a gente fique cego, na cegueira, que a gente fique como que alienado, que a gente permaneça na escuridão, nas trevas. Mas um homem e uma mulher de Deus deve não só viver na luz, mas principalmente ser luz na vida dos outros. E eu pergunto, mulher, você está sendo luz na vida do teu marido ou está sendo treva? Marido, você está sendo luz na vida da tua esposa? Crianças, vocês estão sendo luz na vida dos pais ou está sendo umas trevinhas? Pais, vocês são luz na vida dos filhos de vocês? Com aquela luz de Cristo que radia, que contagia, fazendo as coisas corretas, verdadeiras, bondosas, justas. Ou você, pai e mãe, está fazendo coisa errada na frente do teu filho, e o teu filho está olhando a luz, não, está olhando na treva. Porque ele está olhando você fazer, e ele está dizendo, se o meu pai faz, eu também posso fazer quando crescer, eu já vou começar a fazer pequenininho mesmo. Se a minha mãe faz, eu vou fazer também. Sejam luz. Eu lembro que tem muitas coisas na vida do outro que você não pode fazer por ele. E uma delas é essa: escolher andar na luz. Ele tem que escolher.
Mas você pode fazer uma coisa importante. Porque tem muita gente que não anda na luz de Cristo porque não conhece o caminho que é Jesus. E você pode apresentar. Eu falava ontem, durante as 24 horas para o Senhor, enquanto estava no horário da nossa paróquia. E ali eu vi o padre Neuci atendendo lá confissões, aquele monte de gente. Ele não parou 3 horas, um atrás do outro, sem parar. Levantava um, sentava o outro, levantava um, sentava o outro. E a gente pôde ver, eu escutei pessoas sentadas diante dele chorando, chorava, soluçava, porque estava tendo as escamas dos seus olhos tiradas pelo perdão, pelas mãos do sacerdote. Pessoas que você via que às vezes estavam indo, caminhando para a direção do padre, como que pesadas, carcomidas, mas que quando levantava, saía, parece que com um rosto resplandecente, é como se tivesse anjos em volta dela. Então naquele momento o padre Neuci estava sendo luz para aquelas pessoas, porque ele estava apontando caminhos, apontando direções. E você não precisa ser padre para fazer isso. Você pode mostrar a luz de Jesus para teus filhos, para tua esposa, para o teu irmão, para o teu vizinho, para o teu companheiro de trabalho, na sala de aula. Ah, mas não pode falar porque senão vai prender a gente, porque tem que respeitar a liberdade religiosa. Sim, temos que respeitar a liberdade religiosa. Então fica com a boca fechada, mas viva como cristão, porque não precisa falar, basta a pessoa olhar para você, ela vai saber que você é de Deus. Ser luz significa isso, iluminar o caminho para aqueles homens e mulheres que estão desfigurados, que estão nas trevas e que estão na escuridão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.